volta, a gente recebe a Pitty no Entre Sem Bater de hoje. Como é que foi ser uma adolescente rocker em Salvador, assim, na Bahia? Você nasceu lá? Eu nasci em Salvador, morei um tempo em Porto Seguro, mas depois voltei para Salvador. Era muito estranho. Que é discrepante, né? Completamente. No colégio. Em tudo, no ônibus. Você se sente meio um alienígena. E você... É engraçado, porque você lida com dois sentimentos, assim. A culpa por você se sentir diferente e não querer ofender também as pessoas, não ser gratuito. E o lado da adolescência rebelde mesmo, de querer aquilo. Também chocar, dizer, quer saber? Então agora vocês estão achando que eu sou estranha, eu vou ser 3 vezes mais esquisita. Isso aí. Engraçado com coisas até supérfluas, assim, tipo, sei lá, roupa. A gente gostava, na época do grunge, né, casaco de flanela, um calor de 40 graus. E a gente lá de casaco de flanela, bota no pé, fritando, mas, tipo, representando o que esteticamente significava uma revolução pra gente. Total. Né? E essa camiseta da Metal Kids era uma puta borracha, né? Puta calor, assim. Que gruda depois. Creator, ficava na barriga depois. Né? Totalmente. E foi com essa idade que você enfiou na cabeça ou você percebeu que queria fazer isso? Como é que foi? Não sei te dizer ao certo, assim. Desde pequena, eu sempre fui muito estimulada pelos meus pais pra coisa das artes, em geral. Pô, geralmente não, né? Porque ser engenheira, dentista ou advogada... Não, eu acho que a minha mãe... Por exemplo, sei lá, eu me recordo de... Eu fiz aula de dança desde muito nova. Eu fiz curso de modelo e manequim. Eu fiz propaganda durante um tempo, sabe? Criança de propaganda, eu era uma dessas. E tudo. Então, eu era estimulada para esse lado. Qual que é a formação dos teus pais? Meu pai, ele é comerciante. Mas ele tinha um bar, um restaurante, só que nas sextas e sábados ele era o artista, porque ele pegava o violão e fazia o seu voz e violão. Então tem música em casa já. Tem, Tocava sempre o quê? tinha violão. De som assim? Cara, MPB e coisas do tipo, sei lá, tudo, de Geraldo Azevedo a Cazuza, sabe? Tinha uma coisa já roqueira, Rita Lee e... Beatles e John Lennon muito, assim. Me lembro muito do disco da maçã. Eu pedi, põe o disco da maçã. Mas depois que eu fui crescendo, eu não sei se eles ficaram muito felizes com as escolhas musicais. Porque, né, a pessoa monta uma banda de hardcore, aparece toda tatuada em casa. Minha filha, não era bem isso. Aquela coisa. E tua mãe faz o quê? Qual que é a formação dela? E a minha mãe, ela era comerciária também, trabalhava em lojas e tudo, e depois administrava o bar com meu pai, e depois virou dona de casa, porque meu irmão nasceu e ela tinha que dar conta de cuidar da casa, assim, com tantas mulheres brasileiras. Você trabalhou com outras coisas? Trabalhou em padaria, banco? Lógico. O que você fez? Porra, tudo. Eu trabalhava desde bem nova, porque... É isso, os meus pais, eles eram muito batalhadores, mas a gente não era classe média, sabe? A gente vivia com bastante dificuldade, assim, para pagar as contas e tudo. Então eu descobri que uma coisa importante na minha vida ia ser ter a minha independência financeira. Então com 12, 13 anos eu já comecei a procurar o que fazer. Assim. Então eu fui, sei lá, office girl, entregava coisas de bicicleta lá em Porto Seguro, que minha tia trabalhava. Depois eu trabalhei no comitê eleitoral de um outro tio meu, tirando xerox. E aí depois eu fui vendedora de loja, fui garçonete. Na época que eu não tinha emprego, eu fazia sanduíche natural e ia vender na porta do show. Fazia de qualquer coisa para descolar uma grana, porque eu queria, enfim, não pesar para os meus pais e também poder ter as minhas pequenas coisas ali, né? Seu shampoo, suas coisas de... Enfim, não ter que ficar pedindo, né? Seus comprar discos. Disco, pô. Pois é, eu me lembro quando eu comprei meu primeiro disco. Qual foi o primeiro play que você comprou? Já foi CD e foi uma coletânea de Janis Joplin. Daquelas de balaio de supermercado. Sei lá, R$9,99. The Best Of. The Best Of, sabe? E foi muito orgulho, assim, caralho, comprei meu primeiro disco, cara. Bom, vamos pra mais um clipe, né, Pitty? Vamos. Essa bandinha... Você conhece o eu Breeders? gosto. É as irmãs aqui em Dio, né? E exato. Como chama a outra? Porra, cara, vou esquecer o nome dela. Kelly Dio. Acho que sim. Dos Pixies, né? Não, a Kim Dio que era dos Pixies e tudo. E aí eu me lembro na época que elas montaram essa banda, eu já curti o Pixies e tudo, fui escutar, falei, nossa, que bacana. Era uma banda muito feminina, né? Não, tem conceito, né? E esse clipe eu achei ele muito bonito. Ele é super esquisito, desfocadão, assim, uma linguagem muito anos 90. E eu tinha uma banda de meninas na época que a gente tocava cover dessa música, tocava bateria. E aí, em homenagem a esses tempos. Vamos nessa. A gente tá falando de Breeders com Cannonball.
volta aqui no Entre Sem Bater, hoje recebendo a Pitty. Vem cá, eu não gosto de ficar olhando na internet a história dos outros para conversar, que eu acho que flui mais espontaneamente. Mas eu dei uma sapeada agora antes de você chegar. Você fez faculdade de música, procede isso? Eu fiz UFBA. Não cursei tudo o que eu gostaria, nem o que precisaria, porque aí eu acabei saindo para vir gravar o disco, né? Foi bem na hora, assim, foi uma reviravolta na vida. Mas eu estudei, fiz a primeira vez, não passei porque... Tem aptidão lá? É difícil, não é? Não é você gostar de música, você tem que saber música, você tem que saber ler e escrever. É engraçado que na aptidão eles pedem coisas que deveriam ensinar na facul, né? Na época eu ficava revoltada. Mas eu tô aqui pra aprender. Mas existe um mínimo de requisito que você tem, um mínimo de alfabetização musical que você precisa ter pra... É a aptidão, né? O nome é esse mesmo. Mas fala uma coisa, quanto tempo você ficou lá nessa facul? Cara, se eu não me engano, foram 3 semestres, eu acho. 3 um ano e meio. Um ano e meio. Por aí. Tá, eu tô surpreso, porque... Aliás, surpreso com mais coisas. Os sons que estão ali atrás, é coisa tua, do Duda, né? Coisa da galera, da gente aqui. Então, muita coisa do Duda, né? Muita mais coisa dele, porque é a casa dele. Tem coisa que a gente não imagina. Tipo, bom, eu vi o Miles ali, eu vi o George Benson, Beyond the Blue Horizon. Inclusive, Duda foi um cara que me ensinou muito a gostar de jazz. Ele escutava muito por causa dos bateras, que são sempre uns bateras incríveis. E eu acabava ficando fascinada com as melodias e tentando imitar as melodias de sopro com a voz. Esse é o aprendizado, né? Demais. E aí você olha pra Billie Holiday ou pra uma dessas e você fala, claro, era isso que elas faziam. Claro. Incrível. Elas andavam com os caras de sopro e ficavam só ali, só na cola, copiando. É muito abrangente. Quem olha, de repente, às vezes, pro nosso trabalho, pra mim, ou sei lá, vê o estereótipo, não imagina. Mas a coisa é muito maior. Cartola. Mas isso Zé Ramalho. A gente pensa assim, o Stanley do Kiss, o cara curte Tom Jobim, curte Sérgio Mendes, é onde o cara se alimenta, né, de melodias, tudo. Voltando na faculdade, então esse tempinho que você ficou ali, quer dizer que você tem noção, conhecimento de harmonia, um pouco, essas coisas? Sim, eu estudei já, enfim, já foi bastante pra mim, inclusive me ajudou muito a compor. Pensando justamente em harmonia, em contraponto, em melodia. Porque, na real, os primeiros semestres da faculdade são muito chatos, assim. Porque você aprende todas as regras. E eu ficava possessa na aula. Eu falava com o meu professor de LEM, que é Literatura e Estruturação Musical. E a gente aprendendo contraponto, quintas paralelas. Não pode. Nada pode. E eu ficava louca. E ele, cara, calma. Primeiro, você tem que aprender tudo que não pode, pra depois você subverter essas regras. E eu não quero, caraca. Você vê a música de uma forma muito mais visual, e ver visual é redundante, mas entende? Você vê ela escrita num papel. Ciências exatas, né? Ela é matemática. Aliás, o rock and roll que proporciona a bagunça, na verdade é uma ciência exata. Tem regras ali, não tem? Ramones, os caras têm uma forma pra fazer você querer pular, não é mesmo? Tem uma forma. Que eu não sei se foi racional ou intuitiva. Smells Like Teen Spirit. Foi seu grande finale no Rock in Rio, né? Pois é, acabou sendo ali. Mas eu escolhi esse clipe por uma questão de história, assim, também. Eu sei que ele já passou 1000 vezes em 1000 lugares, mas, assim, além do Nevermind estar completando 20 anos, esse ano é um marco. Esse também foi um dos primeiros videoclipes que eu assisti na minha vida e que me fizeram ter mais coragem de montar uma banda de rock. Então, assim, por conta da história, achei que valia a pena pedir pra passar ele hoje aqui. Vamos nessa, então. Nirvana, Smells... Nirvana em São Paulo, é Nirvana que a gente fala. Nirvana. Em Bauru. Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Nirvana, Deep Purple. Lá em Salvador é Nirvana. Nirvana. Estamos de volta aqui no Entre Sem Bater, hoje recebendo a Pitty. Quando, assim, no comecinho da tua carreira, você se deu conta, assim, quando é que caiu a ficha que você estava vivendo do que você mais gostava? Acho que foi quando eu pude ter minha casa. Tá. Foi quando eu finalmente consegui parar de pagar aluguel. Sabe, deu aquela sensação de, agora vamos nessa. É uma coisa tão prática, mas é uma coisa que assusta tanto quando você não é independente nesse sentido, você não tem onde cair morto, sabe? É a casquinha, né? O sonho da casa própria. Mas cara. É a sensação, né? É foda, assim, pensar nisso, mas eu sabia que eu não ia ter pra quem pedir, sabe? Eu não sabia que meus pais não iam... Enfim, era eu comigo mesmo, eu ia ter que, enfim, me garantir na situação.
porque senão não ia rolar. Na parte artística, foi quando a gente lançou o segundo disco, assim. O primeiro é sempre aquela guerra de você, enfim, mostrar e todas as concessões que você faz e tudo. O segundo, pelo primeiro já ter rolado direitinho, você vai conquistando mais autonomia, sabe? Artística, inclusive, de dizer, não, isso aqui sim, isso aqui não. Sempre houve autonomia, mas isso vai se fortalecendo e as pessoas vão confiando mais em você. Digo, gravadora, e vão confiando mais no que você fala. Já não é só uma garota louca que está dizendo que o melhor single é o que tem, sei lá, 5 minutos e 3 guitarras pesadas, sabe? Eles já começam a olhar para sua opinião de uma forma diferente. Tipo, ela acertou lá atrás, vamos ver se pode ser. Agora vai de novo. Dar um crédito na coisa. Assim. Sobre essa maturidade ainda, quando a gente começa, é molecagem, é rock and roll, por mais que você quer fazer profissionalmente. O que você aprendeu de importante nessa trajetória toda, que você guardou para você, que você usa na tua vida, não só para música, de trabalhar, de ouvir o outro? O que você tem assim para passar, até para quem está começando agora essa trilha? Eu aprendi a não julgar, porque a partir do momento que você lança qualquer coisa, você vira uma vidraça. Então você é julgado por tudo. Isso é muito cruel, se você não sabe lidar. Então eu me tornei uma pessoa mais compreensiva com relação ao trabalho do outro também. Entende? Assim, eu comecei quando você está do outro lado, você já não xoxa a coisa de cara, você já para pensar na circunstância, de onde veio aquilo. Você sabe o trabalho que dá a fazer, né? Sim, e você entende que o mundo é muito diferente, que as pessoas são muito diferentes e que ninguém é melhor do que ninguém, sacou? O meu trabalho não é melhor do que a galera do funk e nem da galera do tecnobrega do Pará. Essa é a vivência deles. Eu tenho o direito de gostar ou não. Mas é muita arrogância você dizer o meu é melhor. Melhor pra quem? O que é melhor? Melhor é um conceito pessoal intransferível. Então eu passei a ter muito essa consciência, assim. E aprender a lidar com essa demanda das pessoas, de atenção, enfim, de te idealizarem, de projetarem uma coisa a seu respeito, que não é verdade, mas é o que elas têm. E de lidar com isso de uma forma mais doce. Bom, nós falamos de porrada até agora, né, do rock and roll, mas eu sei que você está terminando um trabalho que o nome tem tudo a ver com a sonoridade, que é o Agridoce. É isso? Até ouvi as meninas brincando lá, estão falando que é o fofolk, né? Tipo, bobagem, nem ouviram o trampo ainda, né? Não, é que esse lance de fofolk surgiu de uma brincadeira, assim, da gente em casa. A gente começou esse negócio muito despretensiosamente, assim, muito em casa. A banda tirou férias e ficou eu e Martinha aqui em São Paulo, tipo, e aí, vamos fazer o quê? Vamos tocar. E aí a gente tinha o meu piano em casa e o violão. E foi com isso que a gente começou brincando ali, querendo fazer uma coisa mais acústica e tudo. Eu a fim de voltar a estudar piano. E rolou. E fomos muito, fazendo musiquinha em casa, botando mais space, sabe? Tá, vocês estão em que momento? Já agora, masterizaram? Está masterizando agora, na gringa. A gente está, o quê? Em dezembro agora? É isso? Então o disco já foi lançado. A masterização é o acabamento final, né? A hora que você vai botar as frequências todas nos seus lugares. E é a cola. Isso vocês fazem fora do país? Dessa vez sim. A gente já fez aqui, já fez fora. A gente está masterizando com o Bernie Grundman, que é um cara muito legal para esse tipo de som, assim. Sabe? Aquele som de violão do Johnny Cash. Sabe, esse tipo de timbre que é super comprimido. Algumas coisas a gente gravou em rolo, então precisa desse lance de conseguir grandão, apertar, né? Conseguir comprimir de um jeito que não fique só o chiado, sabe? Que fique que tenha a textura do rolo, mas que não seja muito crisp a ponto de incomodar, sabe? Crispy, gostei da expressão, é isso mesmo. E vocês vão abrir mão do trabalho da banda, da Pitty, porrada durante um tempo para sair em turnê? Como é que vai ser? Ou é só uma coisa paralela? Tudo ao mesmo tempo agora. Uma coisa de cada vez. Quero tudo. Esse negócio de pronunciar nome de banda, a gente tava falando, né? Aqui em São Paulo, Nirvana, né? Aí em Bauru fala Nirvana, que é o mais próximo do inglês. Em Salvador, vocês falam como? Nirvana. Nirvana, né? Aí Van Halen. Um cara de rádio, ele falava, vamos ouvir Metallica. Bicho, fala Metallica. Como é que vocês falam Ramones? É Ramones? Ramones, né? Lógico. O que você escolheu pra gente ver? Eu escolhi o I Wanna Be Sedated por causa do clipe. É um plano sequência muito esperto. Justamente aquelas coisas que você fala, puta, por que eu não pensei nisso antes? É uma câmera parada, os caras sentados na mesa e tudo acontecendo, assim, em volta, atrás e tudo mais. E Ramones, assim, eu tava pensando nisso aqui agora. O Ramones é praticamente um projeto social para as bandas, porque... Serviço de utilidade pública. É possível. É você ser moleque, pegar um instrumento e você conseguir tocar 3 acordes, entendeu? É muito básico e
te dá um puta incentivo. Mas você ao mesmo tirar tempo, algum som. Tem muita disciplina. Eu lembro uma vez o Mike Ramone foi tocar numa rádio onde eu trabalhava, os Intruders, né? A banda dele. Bicho, pra tirar o som do bumbo, o maior capricho, assim, pra chegar naquilo. Tem um som específico, mas a canção, ela existe na mão de uma pessoa que pega uma revistinha de cifra, sabe? É isso aí. Então, acho massa. Acho que incentivou muita gente a montar banda. Total. Você, inclusive, né? Eu também. Você não assistiu Ramones ao vivo? Não assisti. Quando não deu tempo? Não deu tempo. Só no além, agora. Então a gente vê agora Ramones ou Ramones, como queiram, I Wanna Be Sedated. A gente aproveita o papo com a Pitty para saber quais são os clipes que ela escolheu aqui no Entre Sem Bater. Tem um Sepultura na manga aí. Você era meio do metal também? Super. Você curte Slayer também? Eu adoro Slayer. Legal. E muitas outras coisas, assim. Eu tinha pôster do Obituary na parede do meu quarto, sabe? E tudo. Sem falar nos clássicos, né? Black Sabbath e tudo mais. Então... E o Sepultura, pra mim, assim, é uma banda brasileira que merece todas as honras, porque os caras foram lá fora, conquistaram um negócio muito grande. E o fato deles terem feito esse disco, que é o Roots... É com o Max no vocal. Ainda é com o Max. Mas eu me lembro logo quando saiu o disco, assim, o alvoroço que foi pra gente que era fã, porque rolou uma tensão, assim, tipo, meu Deus, botaram percussão. E a galera que é do rock tem um pouco, né, de medo dessa brasilidade, assim, e tudo. E eles tiveram uma puta coragem e eu acho que foi uma experiência super bem sucedida em termos musicais. E esse clipe foi gravado lá em Salvador. Essa parte que ele tá ali embaixo é embaixo do Mercado Modelo, que é o lugar onde ficavam os escravos na época, né? Enfim. E acho um puta clipe, acho um puta disco e Sepultura. É isso aí. Vamos nessa, Roots, Bloody Roots. Tem alguém da banda, dos músicos, que é ratão de estúdio, que gosta de fuçar em Pro Tools, em microfone, Ele, inclusive, já gravou outras bandas aqui, produz outras bandas aqui. O Apolônio gravou aqui, o Macaco Bong fez uma demo aqui. Macaco Bong é insano, né? É muito legal, né? E são todos amigos da gente. O menino da guitarra lá, muito legal. O Caiapi. Ele é demais. Ele é o Hendrix brasileiro pra mim. Já falei isso pra ele. Timbreira, né? Ele é demais. Tem hora que você dá um off, assim, não pensa em nada. Você faz yoga, né? Ouvi você falando agora. Eu pratico yoga já tem um tempo. Não tenho sido muito assídua, mas é uma coisa que vai estar sempre comigo. Você consegue desligar? Consigo. Você dorme com o iPhone do lado da cama, assim? Eu durmo com o iPhone do lado da cama, mas não mexendo. Ele quieto lá. É difícil pra mim desligar, às vezes. Meu cérebro, ele funciona muito rápido. E às vezes quando eu deito pra dormir, eu tenho insônia por causa disso, assim. Porque a cabeça não para. E são muitas vozes e pessoas e coisas falando e coisas que eu tenho que fazer, ideias, insights que pintam e tudo. Então, uma cena muito comum é eu deitar pra dormir e 10 minutos depois eu levantar, pegar um papel e caneta, escrever alguma coisa. Isso me alivia. E daí eu consigo depois dormir. Parece que você deposita. Rivotril também é muito bom. Fora papel e caneta, né? O que a Pitty pretende fazer agora? Não sei, cada coisa não tem um projeto assim, megalomaníacos e nem nada. Eu já sou bem feliz de poder viver de música. Quero continuar aprendendo, cara. Quero tocar piano melhor, quero me aprofundar na arte, na música, quero escrever melhor, quero me encontrar mais nisso, me sentir mais plena e mais satisfeita a cada disco que eu fizer, assim. Esse é meu grande objetivo na vida. Pitty, obrigado por receber a gente aqui. Obrigada também. No Cafofo do Dudão. Sempre, Seja bem-vindo quando quiserem ouvir som, estamos aqui. Só que da próxima vez eu quero entrar lá no estúdio. Eu sei que vocês estão ocupadões aí, terminando o Agridoce, né? Hoje, na verdade, assim, se você quer saber a verdade mesmo, é porque Duda tá capotado lá dentro, que ele fez festa até de madrugada. Eu vi mesmo. Desculpa a sinceridade. Ali. Tem louça pra lavar, então valeu. Até a próxima, viu? Obrigada. Tchau. Até a próxima. Valeu. Entre sem bater, viu? Até mais.